Boa noite, pessoal. Vamos então falar aqui de representação e ficção científica e outras coisinhas mais. A primeira coisa que eu queria falar, eu acho que muita gente ficou com medo aí de mandar um comentário, né? O pessoal do grupo 3 acho que ficou um pouco inseguro de comentar esse texto ou fazer a relação entre a proposta que eu fiz com trechinho teórico, né, do Todorov, com esse conto de ficção científica esquisito, mas que eu amo, amo, amo. Enfim, a primeira coisa que eu queria dizer, assim, independente desse caso específico, né, em relação a essa proposta de fazer um comentário sobre o texto literário, que, enfim, fazer essa combinação aí, ou interpretar os dois textos, achar algum ponto em comum entre os dois textos, né? Acho que essa proposta talvez esteja deixando vocês um pouco tensos, ou pelo menos alguns de vocês um pouco tensos. Não fiquem, tá? Mesmo se vocês não virem alguma relação entre o texto literário proposto e o texto teórico que eu encaixo aí, é, comentem o texto literário, tá? O que tiver chamado a atenção de vocês. Vocês podem relacionar a uma coisa que que eu já tenho discutido em outras aulas. Não deixem de enviar o comentário por aflição aí de não saber o que fazer. Primeiro que só eu vou ler. Né? E eu tô sabendo que a gente está aí em circunstâncias esquisitas, eu tô sabendo que eu não tenho, né, a liberdade, aí essa, como dizer, essa facilidade, a praticidade da gente estar no mesmo ambiente, de eu poder tirar dúvidas. Inclusive, eu criei lá um espaço de dúvidas na plataforma, não sei se vocês viram, que é para vocês também me perguntarem coisas específicas aí, perguntarem publicamente, tá? Que aí a gente pode ir compartilhando essas dúvidas. Eu fico aqui falando, né, e às vezes eu acho que as coisas estão claras, ou algumas coisas estão claras, ou começando a ficar claras, ou ganhando algum contorno, né? E não estão. Então, me deem esse feedback, mas, sobretudo, não fiquem tensos em mandar comentários, tá? Eu não vou avaliar se você conseguiu achar a conexão que eu pensei, né, entre os dois textos, né? Eu sou só uma leitora e você pode, de repente, fazer algum outro tipo de conexão. Você pode não ver conexão alguma, então escreve que você não vê conexão alguma. Se você não entender, se você não conseguir enxergar, entendendo? Se você não conseguir enxergar a relação entre o fragmento teórico e o texto literário da aula, escreve no comentário, não vejo nenhuma relação, e faça mais algum comentário a respeito do texto literário ou a respeito do fragmento teórico. Tá? Vamos usar esse lance dos comentários para ser um momento de interação mesmo né, entre mim e vocês. Né? Já que a gente não tem isso ao vivo, não fiquem tensos, tá? Ninguém vai tirar zero porque me disse que não conseguiu achar relação entre uma coisa e outra. Diz por que você não conseguiu achar relação entre uma coisa e outra, tá? Não deixem de mandar, até porque eles me servem, né, os comentários me servem justamente de base para eu montar a aula, né? É interessante. Peraí que vai fazer um barulhinho. É interessante que eu possa montar a aula a partir da reação de vocês, né? Senão fica essa coisa ainda mais desconectada, mais desconexa, né? Nessa nossa relação virtual. Não deixem, por favor, de mandar os comentários, tá? Não fiquem tensos, eu vou ficar... Mesmo as dúvidas, mesmo perguntas, mesmo perplexidades vão me dar mais material, né? Vão me dar algum material, né? E às vezes materiais mais instigantes, né, de onde eu possa, enfim, produzir essa discussão, né? Porque senão acaba virando uma coisa como se eu estivesse postando uma série de palestras sem saber para quem eu estou falando. E eu estou falando para vocês são meus alunos, eu quero saber o que vocês estão pensando, né? Então vamos falar especificamente aí do conto, né, e pensando ele a partir dessa, dessa noção de representação, né, que eu vou discutir aqui nesse texto, que eu não propus, né,
propriamente um conceito ainda, nem vou propor, vou mais discutir a dificuldade justamente de conceber esse conceito, mas vamos partir aí do que o Dorov fala, que as pessoas que mandaram comentários, algumas pessoas mandaram comentários bons, então o que está em jogo aí, né? E eu queria começar, antes da gente entrar no texto, de fato, né, só pensando aí nessa categoria de ficção científica, né, vamos pensar então, ali, né, na aula anterior, naquela definição que o Auerbach, né, dá de mimesis, né, que ele fala que é essa interpretação da realidade por meio da literatura, né, interpretação da realidade por meio da literatura, e ele, né, vocês lembram que eu falei que ele acompanha isso, então, desde o do discurso literário grego e judaico, né, bíblico, até o momento que ele define como a solidificação, a consolidação, né, da mimesis, né, que é esse momento em que os autores passam a conceber, a produzir obras literárias que não só retratem, né, que não só mimetizem, não só representem a realidade, os grandes feitos, os grandes heróis, as grandes histórias nacionais, né, as grandes histórias que dão origem a alguma coisa. Acho que essa é uma boa forma, né, de pensar o que era narrativa antes da modernidade, né? Narrava-se para contar de onde surgiu uma dada nação, de onde surgiu um dado conceito, de onde surgiu uma dada verdade, né? A gente vai tratar disso com mais detalhe quando a gente for falar da épica. Mas aí, quando chega no século XIX, tem toda esse olhar para o pequeno, né? Olhar para o sujeito mesmo, para o sujeito enquanto sujeito. Não, cada sujeito, né, é um mundo em si próprio, né? É dono de uma perspectiva própria que vale a pena a gente abordar, e a gente viu isso justamente no Flaubert ali, retratando, né, produzindo literariamente a vida exterior e interior dessa personagem, uma doméstica, né, e que não faz nada na vida nessa perspectiva antiga, né, não cria uma cidade, não cria um reino, não muda o destino de nada, né, ela tem uma vida que não afeta praticamente ninguém, como a nossa, né, como a minha, como a maioria das pessoas, né. Então o romance, o que a gente chama dessa ascensão do romance moderno no século XIX, né, e a consolidação do romance, essa forma narrativa que conta histórias, né, como a forma literária, por definição, tem justamente esse caráter de se voltar para a vida real, por assim dizer. Né, a vida real no sentido social, político, né, cultural da coisa. A gente não precisa só ficar procurando né, as grandes histórias da humanidade. Bom, dito isso, né, se a gente consegue conceber aí então, né, uma primeira definição, né, de representação ou de mimesis, e aí é exatamente onde esses termos se encontram, e para alguns autores esses termos jamais se dissociam, são usados como sinônimos, para outros não, né? Para outra a mímese vai ter sempre como já falei também, né? Mas é bom vocês lembrarem, para outros autores, mímese sempre vai ter esse caráter mais antigo, né? Antigo não no sentido de démodé, mas no sentido de realmente tentar né, o texto literário que se compõe como uma mímesis da realidade vai ser esse que procura retratar ações perfeitas, né? Ou grandes tragédias que produzam efeitos morais, né? E que produzam alguma coisa que procurem de alguma maneira conceber uma noção de verdade universal, né? De uma verdade que ultrapassa culturas, que ultrapassa lugares, que ultrapassa tempos. E vamos fazer essa diferenciação então para a representação sendo abarcando, né, a representação mimética, mas indo mais além, sendo a representação essa forma de trazer, né, falar da realidade, né, da nossa realidade humana, num texto narrativo, mas sem
essa delimitação, né, sem regras tão formais, tão restritas, e sem essa delimitação de não, só precisamos falar de ideais, de verdades universais, né, e ir para essa coisa miúda. Né? Então, essa pode ser uma diferenciação entre os dois termos, que, de novo, alguns autores fazem, outros não. Bom, e aí, por que eu joguei aí logo, né, para a gente começar a falar da palavra representação, né, distanciando, tentando destacar, produzindo aí, né, uma diferenciação entre representação e mímese com um texto de ficção científica, né? E aí eu volto justamente para a frase lá do Auerbach, né? Essa ideia da mimesis como uma representação, como uma interpretação da realidade, né? E aí quando a gente, o que acontece, né, a partir do século XX, né, que se consolida aí, né, apesar de novas palavras, no século XX, se consolida essa ideia, essa proposta de que a literatura não precisa, né, necessariamente se ocupar da realidade palpável, da nossa realidade social, né? Isso que a gente viu ali como o auge, né, do realismo ali no final do século XIX, aqui no Brasil até o comecinho do século XX, né? Essa grande preocupação em tratar de temas sociais, ou tratar de não necessariamente temas sociais, mas que inserir, né, os personagens e as narrativas dentro de uma de uma realidade palpável, né? E por meio da qual seja fácil, né? Fácil ou possível mesmo, interpretar o que o autor, né? O que a obra quer dizer sobre a realidade material, sobre a realidade social, política, cultural. Enfim, no século XX isso tudo meio que sai de moda mesmo, né? E isso tem a ver também com a própria ascensão, com a própria criação da teoria literária como uma área de pesquisa e de produção de saber e de conceitos mesmo, né? Ou seja, começou a se tentar falar o seguinte: a literatura não pode ser subordinada, né, à realidade, ela não pode ter como função somente interpretar a realidade dessa maneira muito óbvia, muito manifesta, né? A literatura, a linguagem em si, né, as palavras, né, o texto, né, eles têm um poder em si mesmo, eles trazem verdades em si próprios, né? Então, o que a gente chama ali do automodernismo do começo do século XX é essa defesa da arte pela arte, né? Eu não quero escrever literatura para falar da realidade, eu quero escrever literatura porque as palavras, a interação entre as palavras produz algo que não necessariamente precisa ter a ver com a realidade, né? Isso a gente vê em outras artes também, o começo da pintura abstrata, né? Enfim, a poesia, no caso da poesia, vira uma poesia extremamente difícil mesmo de compreender, porque muito calcada na sonoridade, na melodia, na própria distribuição visual na página, né? Isso ainda no final do século XIX, com autores como Mallarmé, né? E depois com Valéry. Enfim, então passa-se, né, então do realismo, né, desse momento do romance como a forma literária que de fato traz a realidade para as páginas, né, aquela coisa que o Rancière chama de uma democratização, né, da literatura, né, dentro, né, do próprio escopo do que é tratado na literatura, no sentido de podemos falar de uma doméstica, podemos trazer um barômetro, e passa-se então para o começo do século XX com um rechaço disso, né? Mas espera aí, né? A literatura também deve ser capaz de se sustentar pelos próprios pés, né? Um livro pode ser também, e aí são todas as investigações e todas as inovações na questão da linguagem, né? A gente tem na França, né, ali em meados do século XX, que ficou conhecido como Nouveau Roman, que é toda uma geração aí de autores que escreveu romances, alguns que não contavam história nenhuma, né, que não tinham a coisa da narrativa por definição, né, enfim, que faziam esses experimentos com a linguagem mesmo. Será que eu posso escrever um romance só descrevendo cenas desconexas, né, sem contar
uma historinha de começo ao fim, o que o James Joyce inaugura ali bem no começo do século, né, o autor irlandês, com aquele romance, um romanção, tijolão enorme que se passa num dia só, porque traz fluxos e fluxos de consciência, né? Então, enfim, em vez de a gente estar lendo histórias, né, acontecimentos, né, a gente está lendo o que páginas e páginas do que o personagem está pensando e numa espécie de velocidade e ritmo em que a gente pensa, enfim, esse tipo, né, de, de inovação. Né? E com isso, de alguma maneira, né, bom, aí essa concepção de representação como mimese, né, é completamente, por motivos óbvios, recusada. Né? A literatura não deve ter obrigação nem de se relacionar à realidade, né, nem de interpretar a realidade de uma maneira explícita, muito menos de só falar de um grupo de coisas, né, de um grupo de acontecimentos ou de um grupo de tipos de personagens. Né? Isso, quando começa a se escrever romances que questionam a própria ideia de personagem, né, ou a própria ideia de acontecimento, obviamente se recusa também esse caráter estritamente mimético da representação. E na verdade, se recusa ou se contesta, né, a própria ideia de representação, no sentido de se começar a questionar um texto literário, né, é capaz de interpretar a realidade, ou ele está construindo algo que é completamente novo, né, e ele precisa, né, ser não fiel à realidade, mas ele precisa se preocupar com a realidade, enfim. Então, tudo isso tá mexido aí nesse conceito de representação. Né? Então, vai ter autores, e eu digo isso assim, autores até hoje que falam, não, a literatura não tem nada de representação nela. O texto literário não representa nada além de si próprio. Né? Essa é a escola justamente ali do Barthes, né, do Roland Barthes, com a coisa do barômetro, né, quando ele fala, não, esse barômetro está ali não para significar o que o barômetro significa, mas sim para inventar um novo barômetro. Né? Ele não está fazendo a referência a um barômetro da vida real, ele está criando, impondo esse barômetro é um novo barômetro que só existe no texto, né? Que como se o texto conjurasse ele, e não como se ele fizesse referência, né, a um objeto fora do texto. Né? Enfim, é uma briga enorme, vocês vão ver diversos aspectos dessa briga em outras disciplinas, mas é importante desde já pensar nesse caráter representacional, né, da literatura como um objeto de disputa mesmo, né, de briga. Né? Tem gente, é isso, né? Tem gente que vai falar assim, não faz sentido, né, escrever um conto e achar que ele não tem nenhuma relação com a realidade, né? Ou que ele nem que ele mude a realidade, nem que ele seja afetado pela realidade, né? A ponto, inclusive, de defender uma certa responsabilidade da literatura em fazer uma crítica, né, da realidade em que em que o autor, enfim, está inserido. No outro viés tem esse grupo que eu falei, que ainda, enfim, se mantém, se renova, né, com essa proposta de que a literatura só deve tratar dela própria. Né? O texto não é capaz, né, como assim, não é capaz, é uma expressão infeliz, mas ele não... Enfim, é um grupo que vai fundo, né, nessa ideia de que a linguagem não é capaz, né, ela é falha por definição, porque ela nunca é capaz de trazer a coisa real para quem está, para o interlocutor. Né? Não adianta eu falar do barômetro da Normandia, porque eu não estou falando do barômetro da Normandia, eu estou simplesmente usando essa palavra barômetro e criando um novo barômetro, eu não estou falando da realidade, eu estou criando uma nova coisa. Né? E os textos só, dentro dessa proposta, só se relacionam entre si. E aí a gente, enfim, para chutar o pau da barraca nessa discussão, né, eu trouxe esse conto, né, da Octavia Butler, uma escritora de ficção científica, né, ela é premiadíssima como escritora né, de ficção científica, uma autora que nasceu ali nos anos 40, morreu já nos anos 2000. Ela tem um livro muito famoso, o livro mais famoso dela, um romance chamado Kindred, acho que no Brasil foi traduzido como Laços de Sangue, acho que é Kindred, Laços de Sangue.
que, enfim, é uma história de uma dos anos 70, finalzinho dos anos 70, história de uma jovem na Califórnia que um dia, de repente, desperta estando no tempo da escravidão, né, no sul dos Estados Unidos, né, e aí, enfim, ela na verdade, ela vai alternando entre esses dois espaços. É um livro de uma ficção científica muito menos de alienígena, né, como essa que a gente leu, é muito mais psicológica, e ela sempre teve essa preocupação, né, a Octavia Butler, com questões de racismo e de feminismo. Ela é uma escritora negra, né, eu estava lendo agora há pouco a história dela, a mãe dela era empregada doméstica, o pai era engraxate, ela realmente veio ali de uma circunstância difícil, né, e, enfim, mas ascendeu pelos méritos dela mesmo como escritora, né. Mas enfim, né, indo aí então para o conto, né? Então eu quis provocar mesmo, né? Essa ruptura é muito esquisito, né? A gente lê um conto do Flaubert e de repente, né, em seguida, lê esse conto que começa já com a Tegatoy lá falando dos ovos, né? Trazendo os ovos para a família terráquea, uns ovos que dão barato, enfim. A gente entra logo, né? Não é uma história que em nenhum momento finge que não vai ser ficção científica, né? Na primeira linha, até pelo próprio nome da personagem, a gente vê, né? E aí depois pela descrição dela, né? A gente vê que é uma história de ficção científica, no sentido de trazer uma realidade completamente diferente da nossa, né? E aí eu já falo dessa ideia de trazer uma realidade totalmente diferente da nossa. E aí eu propus para início de conversa, né, então aquele trecho do Nabokov, do Nabokov, nossa, nada a ver, com do Todorov, em que ele fala, bom, que é um dos grandes autores, né, que pensam essa questão do fantástico, da ficção científica, do maravilhoso, né, são diferentes níveis aí das narrativas de ficção que saem do plano do real, né, do nosso real, que fala o seguinte, né, a literatura em geral, né, não só a literatura fantástica, em seus diferentes manifestações, ela não tem a ver com a verdade, né? Quer dizer, o que você exige de um livro quando você começa a lê-lo, não é que você não começa a ler um livro e fala assim, mas essa pessoa não existe na vida real, né? Esse lugar aí, esse rio, não deveria ser assim, né? Quando você começa a ler uma ficção, mesmo que seja a ficção mais realista possível, por exemplo, né, vamos lá, né, vamos trazer o caso do Flaubert. A gente está lendo lá, a gente não fala, mas ela não ia se encantar com o papagaio, né? Ou ela nunca seria tão boazinha assim com a patroa dela, ela não seria tão devotada assim à patroa dela, né? Essa não é a relação que a gente que um leitor habituado, né, tem com a literatura. No momento que a gente começa a ler uma narrativa de ficção, né, a gente entra, né, no espírito proposto para a gente, no contexto proposto para a gente. Isso vale de novo, né, para qualquer narrativa de ficção. Um autor inglês do romantismo, um poeta chamado Samuel T. Coleridge, ele propôs um dos grandes teóricos e defensores da imaginação como essa grande potência humana, né, da qual a literatura se vale, né? Ele diz o seguinte, que a literatura, né, a experiência literária, a experiência de ler literatura, exige uma suspensão temporária, estou traduzindo aqui de cabeça, uma suspensão voluntária da descrença, né? Quando a gente lê um jornal, quando a gente lê um trabalho acadêmico, né? Quando a gente ouve alguém contar alguma história para a gente, uma história supostamente real, né? A gente está ouvindo aquilo, decidindo se a gente vai acreditar ou não no que a gente está lendo, né? Se alguma coisa não fizer muito sentido, né, se alguma coisa contrastar com alguma coisa que a gente sabe,
né? Alguém vem aí, começa a te contar uma história de que ontem estava caminhando na esplanada e viu um disco voador. Ou, para falar uma coisa mais simples, e estava caminhando na esplanada e viu um assalto com morte. Aí você fala, mas eu não li nada no jornal sobre isso. E você pesquisa, você descobre, você fala assim, não, eu não acredito nessa história, né? Uma história literária, né, uma história que se propõe como ficção, não admite esse tipo de interpelação, não faz sentido, né? Você não tem como checar se aquilo foi um fato ou não, porque você sabe de antemão, né, a proposta da literatura é justamente essa, né, que é aquilo que a gente vai que vem num texto que eu coloquei para a próxima discussão, que é aquilo, né, o que se contrapõe à ficção não é verdade, o que se contrapõe à ficção é fato, né? E mesmo assim, às vezes as coisas se misturam, né? Quando a gente pensa em autoficção, né, esses autores que ficcionalizam a própria vida. Mas, enfim, o ponto, né, do Todorov, né, para ficar aqui na discussão, é esse, assim, mesmo quando você vai ler, né, se isso vale para qualquer tipo de expressão literária, quando você vai ler um livro maravilhoso, vale mais ainda. Você não está ali, pô, mas o terráqueo jamais saiu daqui, jamais ocupou um planeta habitado por outro tipo de ser vivo, que é essa espécie dessa lagarta gigante aí, né? Não, a partir do momento que você começou a ler um texto, né, e e foi proposto, né, foi proposta essa circunstância, né, de cara extraordinária, né, extraordinário no sentido de fora do ordinário mesmo, né, extra real, né, fora do real, dessa interação aí entre essas duas espécies, né, de uma espécie do nosso mundo, de uma espécie de outro mundo, e a gente está no mundo deles, né, esses personagens terráqueos estão no mundo nesse outro mundo, né, nesse mundo populado pelos Tlicks. A partir daí você está meio que topando, né, o que aparecer. É claro que, de novo, né, indo lá para o Todorov, né, você não está topando que, de repente, ele quebre as regras que ele próprio estabeleceu. Né, e essa é a questão. Quais são as... o que um texto literário não pode fazer? É, de repente, criar... Ele cria as regras todas dele e ele não pode quebrar por erro, né, as próprias regras. É claro que ele pode brincar com essas regras, né, mas aí ele tem que propor algum certo efeito, né, que não é o caso aqui. Aqui é um conto bastante complexo no sentido de discute muitas coisas, o conto da Butler, mas ele não tem reviravoltas, né, de linguagem, né, você está dentro desse mundo. Na verdade, o conto se passa todo num espaço doméstico, né, um espaço de uma casa que a gente consegue razoavelmente visualizar, parece uma casa como a gente identificaria as nossas, né? A grande coisa fantástica, né? É essa interação, então, com essa outra espécie, né? E alguém comentou, né, com um texto assim, você vai apenas acatando e transformando aquilo na sua única verdade. Eu estou citando aqui um texto de algum estudante, né? Com um texto assim, você vai apenas um conto, né, de ficção científica, você vai lentamente, né, e meio espontaneamente, né, involuntariamente, adentrando, né, aquele espaço, aquele contexto, e aí citando de novo aqui esse texto de um aluno ou uma aluna, não me lembro, eu anoto sempre sem botar os nomes, porque, enfim, eu vou juntando e tal. Então, você vai apenas aqui, de novo, né, você vai apenas lendo e acatando e transformando aquilo na sua única verdade, o que também é algo completamente relativo. Né? E olha que interessante, né, isso aqui. Porque é isso, né, a gente vai transformando e a gente vai lendo esse texto, adentrando esse espaço que não existe, que foi criado por linguagem, né, e preenchendo, né, essa é a grande parada da literatura, né, preenchendo aqueles espaços com as nossas próprias
certezas e convicções e referências visuais mesmo. Certamente a casa que eu imagino, né, dessa família aí, do Gun, da Lien e da Roa, não é a casa que vocês imaginam. Mesmo alguém também comentou a dificuldade, né, de ler um texto assim, porque é difícil de visualizar a personagem da Tegatoy, né, a Tlik ali, principal, né, de fato, e certamente eu imagino de uma forma diferente da forma como vocês imaginaram ela, né, e ela é bastante descrita, né, tem a coisa dos membros, ela tem ossos, mas ela anda como se ela fosse água, né, enfim, mas ao mesmo tempo que dá para ver que a autora se esforça em descrever essa personagem, ela também se esforça em transmitir a sensação, né, que o Gun tem, né, porque ela está sempre contando através dos olhos do Gun, né, e o Gun enxerga ela que é isso, né, que se move ondulando tal como se fosse água, né, ela anda no ar como se fosse água, e depois ela anda como se ela fosse a própria água, né, então é difícil também de visualizar, né, porque o texto descreve ela não fazendo um desenho muito cheio de contornos, mas muito mais pelas sensações que ela provoca, né? O que é muito importante dentro do conto, porque a gente está tratando de um conto aí sobre uma relação de afeto, né? Tem outras questões tantas, mas tem uma relação afetiva que fica muito evidente no final entre o Gun, né, o menino, e a Tegatoy, né? Então, se vocês forem dar um Google, porque é um conto muito famoso, né? Ganhou prêmio, já. Então, se vocês derem um Google em Click, Bloodchild, né, que é o título em inglês, vocês vão ver que um monte de gente tentou desenhar, né, fazer uma representação visual dessa personagem, e também são representações diferentes. Né? Ou não façam isso, porque também pode ser frustrante, né? Às vezes é muito ruim. Você vê ali, é muito melhor guardar como uma coisa só sua, mas eu estou tergiversando aqui. Bom, mas vamos então, o que é interessante? Então tá, a gente adentra, né, esse universo como se ele fosse verdadeiro, né, como se ele fosse real, né, como se ele fosse uma realidade palpável, porque senão a gente não consegue ler, né? Se a cada momento que aparecer um dos seus muitos membros, ou cada vez que aparecer aí o ovo, que o ovo não fecundado que eles tomam e entram numa curtição aí, você vai falar assim, ah não, isso aqui é bobagem. E tem gente que não gosta de fato, assim, que recusa esse tipo de literatura nesses termos, né? Ah, vou ficar aqui lendo história de ET que põe ovo dentro de humano, né? Que coisa idiota, né? Não vou ler isso. Que é tudo bem, né? Sei lá, minha mãe jamais leria um conto desse, né? Minha mãe que horror a ficção científica. Mas a partir do momento que a gente começa a ler, é bom que a gente adentre, né, e aceite isso como uma realidade na qual a gente vai trafegar por algumas páginas, senão vai ser um saco a cada momento que aparecer alguma coisa que seja fora da nossa concepção de normal. E aí, o que é interessante, né, numa narrativa, então, do âmbito do fantástico, né, que ela permite, né, ao autor acessar, né, vários temas ou várias sensações, né, de uma maneira indireta e de uma maneira, como que eu vou dizer, de uma maneira muito imaginativa, muito não interpretativa, né? No sentido, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero dizer o seguinte: a gente está lendo esse conto e a gente está ali só acompanhando a história, né? Tem esse menino, então, que ele foi escolhido pela Tagatóia, tem um certo suspense, né? Para a gente entender exatamente para que ele foi escolhido, até que ele passa por aquela experiência de ver um outro homem, né? Que foi fecundado aí por ovos, mas que, enfim, por circunstâncias que não entram aqui não entram no conto, não está dando à luz, né? Não tá tendo essas criaturas retiradas da maneira mais agradável. E a partir daí a gente fica então, né, sabendo que o Gun foi escolhido pela Tegatoy para ser o, como é que a gente fala? Para, 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 como é que a gente fala?
para ser cara, para ser a barriga de aluguel, a única coisa que está me vindo na cabeça agora, mas para gerar, né, para gestar, né, os ovos da Tegató. Então a gente, enfim, e o conto, na verdade, se a gente transformar, né, a narrativa num fio aí de acontecimentos, o que a gente aprende é isso, né? Os seres humanos chegaram a esse planeta há algum tempo, os habitantes originais desse planeta, que são os Tliks, descobriram que isso eu tô, né, tô estabelecendo uma linearidade que não é a né, que não existe no conto, né? O conto vai trazendo informações de uma maneira mais recortada, mas o que a gente sabe, né, é isso, né? Os seres humanos então chegaram nesse planeta fugidos, né? Alguns seres humanos fugindo de serem mortos e escravizados, né? Isso a Tegatoi fala para o Gan no final do conto. E os Tliks descobriram que os Tliks tinham esse problema, que as mulheres produzem os ovos e os homens não são capazes, né, as fêmeas produzem os ovos e os homens não são capazes, então, de gestar esses ovos. Além disso, é uma sociedade absolutamente matriarcal, porque as mulheres vivem muito, né, se desenvolvem lentamente, vivem muito, e os homens meio que têm essa explosão de energia, né, eles contam lá, os machos, né, eles vivem muito, mas muito rapidamente, né, morrem muito cedo, quando um macho Tlik morre quando a fêmea está começando a se desenvolver, então tem esse desequilíbrio. Então, antigamente, as fêmeas Tlik usavam animais, né, animais irracionais, sei lá, locais onde elas depositavam os ovos, e os ovos, então, precisam de calor, né, esse é o lance, a gente fica evidente que os Tliks são de sangue frio, né, precisam se aquecer junto aos humanos. E quando os humanos chegam, eles descobrem que esses ovos, quando são fecundados nos humanos, ficam muito mais fortes, mais saudáveis e etc. Então eles começam a usar os humanos como gestadores aí dos ovos das fêmeas Tlik. E por um período isso é tenso, né, porque os Tliks ficam desesperados, querendo humanos, até que esse grupo do qual faz parte a Tegatoi consegue estabelecer uma política de paz entre os dois grupos, né? No final das contas é isso, né? Em que ela consegue, cada família tem direito a ter um humano que é escolhido de uma maneira que parece ser bastante racional, enfim, de modo que, de alguma maneira, se equilibra a relação entre os dois, embora seja uma relação que coloque quem gesta o ovo numa posição desagradável, porque os ovos então são colocados e o processo de extração é um processo difícil, por assim dizer, né, que a gente vê de uma maneira dramática ali como é o nome dele? Meu Deus, agora me deu branco, Bromas, né? E no caso dessa família, o Gan, então, ficou responsável, desde bebê ele conhece a Tegatoi, né, porque ela vive, essa espécie vive muito mais do que os humanos, e desde sempre ele conhece ela, ele gosta dela fisicamente, inclusive, né, ela vai lá e ele se aconchega nela, ela pega o calor dele, mas ele também gosta. E ele está de boas com o acordo, né, de eventualmente servir então para gerar o ovo dessa Tlik até o momento que ele vê, né, o processo de alguém dela, enfim, de emergência, né, um parto aí de emergência, abrindo então o corpo desse homem, tirando ali, né, e parecem larvas, né. E ele fica horrorizado e tem toda a cena final, né, em que ele fala, não quero, fala para ela, olha, eu não quero, agora que eu vi isso, eu não quero, né, e ela fala, então, beleza, então eu vou botar na sua irmã, porque sua irmã sempre quis, né, e aí ele fica com ciúme, né, é isso que acontece, ele fica com ciúme, ele fala, não, então para você qualquer um serve, né, e ela fala, não, a gente sempre teve uma relação, mas se você não quer, eu preciso colocar, e aí tem essa coisa de uma questão biológica aí, né, um imperativo biológico, eu preciso hoje colocar.
Se você não quer, eu vou botar na sua irmã que sempre quis. E aí, e aí tem um final do conto que é em que fica mais evidente que se trata também, né, de uma história de amor aí, né? Eles, eles se eles se eles têm esse momento que é quase uma relação sexual, não é, né? Uma implantação de um ovo de uma espécie completamente diferente, fêmea, num homem, né? Num macho terráqueo. Mas é um momento de afeto e de encontro físico, né? Entre os dois, né? E aí a gente fica, e agora, né? Qual é a minha conclusão, né? Então, sobre o que é esse conto, né? É um pouco essa a pergunta que fica no final, porque durante algum tempo a gente fica com essa sensação de estamos falando aqui é uma historinha sobre como os homens se deram mal povoando, indo para um planeta que acabou escravizando os humanos para poder continuar procriando, né? Mas quando chega no final, né, e tem esse momento de encontro, né, de uma conversa franca, né, entre os dois, entre o Tegató e o Gan, a Tegató e o Gan, fica a coisa muda de tom, né? A coisa fica muito mais, a gente lê muito mais por um viés de uma relação entre seres muito desiguais, né? Muito diferentes entre si, que têm diferentes necessidades, mas que precisam de um do outro, né, de alguma forma. E isso serve como uma metáfora também para a relação, ou na verdade, uma metonímia aí, né, para a relação entre os Tliks e os humanos no geral. Né. Vou dar uma pausa aqui para beber uma água. Então, né, chega no final a gente pensa, beleza, né, eu li aqui uma história sobre uma história de ficção científica, me apresentando algo que não aconteceria na Terra, porque, para começar, não existem alienígenas na Terra, e para continuar nessa história é importante que os terráqueos não estejam na Terra, estejam em outro planeta, né, do qual eles sejam invasores, não invasores, mas que eles sejam inquilinos. Mas ainda assim eu consigo me relacionar com ela, né? Eu consigo me relacionar com essa história, né? Então isso redimensiona um tanto, muito, né? O nosso conceito de representação, né? Então, quer dizer, representação não é só uma interpretação literária, né, da realidade que nos cerca, né, da realidade social, da realidade cultural, do contexto em que ela foi, né, da realidade material, né. A representação também é uma forma de interpretar, e interpretar que eu estou dizendo no sentido de transformar, né, questões em organizar certas questões em linguagem literária, né? Então não é só essa interpretação literária ou essa reorganização literária da nossa realidade material imediata, ela também é uma reorganização, a representação também é uma reorganização, uma organização em linguagem de ficção das coisas que a gente sente, dos princípios que gerem, né, os nossos atos e os atos também, e aí os atos sociais, mas não materialmente pensados, né? Então aqui citando, né, outra que é um comentário de uma aluna, acho que é de uma aluna, que escreveu o seguinte, né, que vai justamente nesse ponto do que é representação, né? Ela escreve o seguinte: lá no fundo, né, ao longo me trouxe várias sensações ruins, né? Como em algum ponto na narrativa eu pude enxergar o estupro, suicídio, incesto e escravidão por trás daquela história, daqueles personagens, né? Ela continua com outra coisa interessante, mas queria parar aqui para falar dessa questão, né?
Então, é isso, né? E o texto vinha assim, né? A gente começa acompanhando aquela história desses personagens absolutamente aliens, né, literalmente, mas completamente alheios à nossa realidade material atual, né? Mas começa a enxergar, né, diz ela aqui, né, questões que são próprias à nossa realidade, né, que não existem só ou que não existem que não existem só nas palavras, né? Não existem só nessa forma ficcional. Né? E aí ela fala o estupro, o suicídio, o incesto e a escravidão. Ou seja, 4 questões enormes, né? 4 questões humanas enormes, né? Que aparecem, ou que apareceram aqui, enfim, que aparecem no texto, que apareceram aqui para essa leitora no texto. Né? Então, o estupro, né? Nesse sentido de o estupro, que é uma chave de leitura dessa, e que em alguns momentos é evidente, né, que são alguns cliques que usam os humanos de uma sem um acordo, né, prévio, ou seja, inserem os ovos, né, no humano sem um acordo, e a gente também tem uma outra discussão aqui, que tipo de acordo é possível, né, nesse caso. O suicídio, porque tem esse momento em que o Gun ameaça se matar, né, para não servir de receptáculo aí dos ovos da Gatoy. O incesto, né, que é uma questão interessante demais aí, porque mesmo quando a gente lê na chave de uma relação, lê apenas na chave de uma relação amorosa, né, essa relação entre a Gatoy e o Gun, tem uma relação incestuosa complicada, né? Porque que depende também, né? Tem ou não tem, na verdade. Depende da gente estabelecer o que é esse processo, né, de colocar ovos. Então a gente fica sabendo que ela, né, a Gatoy, nasceu de um ovo que foi implantado no pai do Gun, né? Então ela é irmã do Gun. É muito esquisito, mas ela é irmã por um meio completamente diferente de procriação, né? Mas é uma chave de leitura. Então, e por fim a escravidão, né? Então que essa estudante colocou, né? A escravidão, né? Então é esse povo, né? Que domina, que é o dono, na verdade, né? Desse planeta, a espécie dominante original, que escraviza os terráqueos, né, os seres humanos, para poder continuar procriando. Né? E aí ela termina dizendo, né, essa estudante assim, então a frase toda é: lá no fundo me trouxe várias sensações ruins, né? Em algum ponto da narrativa eu enxerguei o estupro, o suicídio, o incesto e a escravidão por trás daquela história personagem. E mesmo assim, né, a história me deu a liberdade de decidir que sentimentos formar por eles. Né? E ela não escreveu que sentimentos foram formados, eu fiquei curiosíssima, então, por favor, escreva. A pessoa comentou isso. Então, assim, o que é interessante, né, dessa leitura, desse comentário dessa aluna, é isso, né? A gente não precisa, para a gente pensar e alargar então essa noção de representação, a gente não precisa de uma realidade com a qual a gente precise se identificar, né, de cabo a rabo, literalmente, materialmente, para ver, né, num texto literário, a representação de coisas que a gente ou sente, né? Seja no âmbito subjetivo, individual, seja no âmbito mais amplo mesmo, né? Quando a gente vai tratar aí de uma questão como a escravidão. Tá? Então, aqui a gente ainda está tratando de representação, né? Quer dizer, se a gente está... O meu ponto é, a gente pode até decidir que nada disso é representação, porque a gente não está chegando na realidade de forma alguma. Mas isso vai ser tão representação quanto vai ser uma questão realista, né? Porque de qualquer forma a gente está tocando em questões humanas,
né? Ninguém é capaz de escrever um texto literário com o qual, criando uma realidade com a qual a gente não se conecte, porque é um humano escrevendo, né? Ele está partindo de experiências humanas, né? Então a gente sempre vai compartilhar alguma coisa, né? Essa é a coisa interessante da literatura, né? Que é o fato de que a gente não precisa se identificar, né, com um personagem, né, se identificar completamente com o personagem, tipo, eu só vou sentir só vou conseguir me relacionar com um texto literário que tenha como personagem uma professora brasileira, branca, etc, etc, etc. Né? Não, assim, eu posso me identificar aqui de repente com uma figura alienígena aí de dezenas e dezenas e dezenas de anos, que ainda vai viver dezenas e dezenas e dezenas de anos. Ou, por outro lado, eu, sendo uma garota, uma estudante, posso me identificar aqui com esse personagem do Gun, né? Por fim, né, para encerrar então essa aula, eu queria fazer uma observação, e daí eu vou querer saber a opinião de vocês, né? No livro, né, no original, em que foi publicado esse conto, né, o livro se chama de fato Bloodchild and Other Stories. Eu não tenho certeza se foi publicado em português. Eu consegui achar essa tradução que eu mandei para vocês aí numa revista de ficção científica antiga. Vocês viram que é até um texto meio ruim, peço desculpa. Mas quem lê inglês, vale a pena ler inglês. No final do texto, eu posso mandar para vocês, eu não mandei de propósito, porque no final do conto, não só desse conto, mas dos outros contos desse volume também, ela, a autora, a Octavia Butler, faz um comentário sobre o conto, né? E ela fala o seguinte, que ela, quando o conto saiu pela primeira vez, foi publicado numa revista, depois que foi reunido em livro, e ela ficou muito espantada da principal leitura, né, da principal interpretação do conto dela ser de que estava se tratando de uma história de escravidão, né, que é dessa escravidão dos humanos, né, por esses alienígenas, que no caso do conto não são alienígenas, né? No caso do conto quem são alienígenas são os humanos, mas enfim. E que ela falou assim, nossa, eu jamais, né, cogitei né, não era sobre isso, né? Quando eu escrevi esse conto não era o meu propósito falar pensar nessa relação entre essas pessoas, né, em termos de escravidão, né? Ela fala, para mim, na verdade, tem alguns temas aí que eu queria propor, né? O primeiro deles é contar uma história de amor que acontece entre dois seres absolutamente diferentes e que tem que lidar com essa diferença, né? Para que essa relação se concretize, né? E aí, ligada a isso, né, vem essa outra coisa, isso ela dizendo, né, que é contar a história, então, uma história, essa coisa que a gente chama de coming of age, né, ou Bildungsroman, que é uma expressão em alemão, né, Bildung, de construção, né, roman, de romance, né? Aqui é um conto, mas enfim, essa coisa de romance de formação, né? A expressão traduzida para o português. Então, o que é esse romance de formação, essa história de formação aqui, né? Que aqui é bem exemplar, né? Essa é a história desse menino, né, que vive, enfim, dentro de um universo que ele conhece bem, tem essa personagem da Gatoy que vai lá desde que ele é criancinha, que ele conhece, ele sempre gostou dela, eles se aconchegam, ele sabe que ele tem uma relação especial com ela, que a mãe dele prometeu ele para ela por algum motivo, ele sabe que tem uma relação conflituosa, obviamente, entre os cliques humanos, mas ele está confortável com o rumo que as coisas estão tomando, até que ele passa por uma situação drástica, que é a situação em que ele enxerga, que ele vê ali é Bron, mas eu de novo esqueci, esse humano passando por uma coisa semelhante à qual ele está prometido, né, tá contratualmente, por assim dizer, condenado, né, predestinado a passar, que é esse parto,
né, esse parto absolutamente doloroso, e a partir daí ele tem que decidir quem ele é. Né? Então é o esquema básico, né, do romance de formação, né? Esse jovem, ou essa jovem, no caso esse jovem, que vive ali numa situação de conforto, passa por uma situação de prova, né, por um teste, e a partir disso ele decide quem ele é. Né? E a terceira coisa, né, diz ela, a Octavia Butler, é fazer essa provocação, né, de questionar a relação entre gêneros, mesmo no sentido de quem procria. Né? Aqui é uma sociedade matriarcal que se a gente for ler, né, por um viés de violência, estupra, né, as mulheres estupram os homens para poder procriar. Não é o propósito, né, como já disse, da Butler, não é como eu leio, como eu nunca li esse conto nem da primeira vez, assim. Mas, de qualquer maneira, tem essa, obviamente, é uma história com homens grávidos, né? Não só com homens grávidos, mas com homens sofrendo a dor do parto. Né? E ela fala que ela queria fazer isso, né? É isso, ela é uma escritora, né? Eu posso não querer, não conseguir fazer homens engravidarem na vida real, mas eu posso fazer homens engravidarem na ficção, para isso eu só preciso da minha caneta, né? E ela fala isso, né? Então tem essa terceira proposta aí dela, né, ao escrever esse conto. E por fim, diz ela, tem uma outra questão aí, a questão de mosca varejeira, mas isso é irrelevante para a nossa discussão, isso ainda nesse textinho, nesse afterword dela, mas a última coisa que ela fala assim, além disso, eu queria também contar uma história de humanos chegando em outro planeta e não fazendo o que eles sempre fazem na ficção científica, que é dominar esse planeta, ou entrar em guerra com os habitantes do planeta, né? E sim entrando num acordo político com os habitantes anteriores do planeta. Né? Então ela fala, para mim nunca foi uma relação de escravidão. Para mim é uma relação de pessoas que precisam de uma nova casa, seres humanos que precisam de uma nova casa e que precisam pagar o aluguel. Ela fala nesses termos. Né? O dispor, né, do corpo, né, para poder gestar os filhos, né, dessa espécie que, se não fossem os humanos, estaria ameaçada, né? Ela fala, isso é um aluguel, né, que os humanos pagam para poder ter uma casa, e eles vivem em paz, né, abrindo mão de algo, né, que é, enfim, algum conforto, né, no final das contas não é tanto, não é muito, né, desde que seja de comum acordo, né. E a última coisa que eu vou dizer, que existe uma leitura, né, de uma parte da crítica feminista, né, que é um nicho, né, um nicho grande, na verdade, nicho é uma palavra ruim, mas é um braço, né, uma escola de crítica grande, né, escola de crítica feminista, e que fortaleceu bastante no século XX, né, a partir dos anos 70, 80, que então, enfim, tem uma galera, né, algumas críticas feministas, que fazem uma leitura que eu acho extremamente interessante, que é a de que ler esse texto, esse conto, como um conto que trata da escravidão, que isso seria uma leitura machista, né? Uma leitura que só consegue, que fica tão chocada com o fato de um homem oferecer o corpo para gerar, numa relação de amor, né? Fica tão chocada com um homem oferecer o corpo numa relação de amor para gerar vida para o seu parceiro, que só consegue enxergar isso como escravidão. Né? É muito interessante isso, né? Pensar que é um pouco ver a procriação por parte da mulher como escravidão. Quer dizer, nós mulheres podemos ficar ali 9 meses, né, procriando e dando filhos para os homens. Se eles forem colocados nessa situação, então é uma escravidão. Né? Enfim, eu não sei exatamente se eu concordo com essa leitura, mas eu acho que é interessante, né, de ser pensada.
né? E eu, como uma leitora desse conto que não pensei em termos de escravidão, assim, espontaneamente, não foi algo que me veio, né, na cabeça quando eu li o conto pela primeira vez. Quando eu li o conto pela primeira vez, eu falei assim, nossa, isso é uma das histórias de amor mais incríveis que eu já li na vida. Foi essa a minha reação, né? É, então, eu realmente, assim, acho bastante sedutora essa hipótese, né, de que é uma leitura com algo de machista, né, ver nessa sujeição do corpo para a procriação algo de tão violento assim que seja comparado à escravidão. Não sei, essa é a pergunta. Que é uma das perguntas que eu gostaria que vocês se manifestassem. E vou pensar agora, nesse minuto, uma pergunta lá para checagem de presença. E não deixem de mandar comentários por tensão, por ficarem inseguros. Mesmo que o comentário seja uma pergunta, não entendi nada. Não entendi nada desse texto, não entendi nada da relação que você pensou entre o fragmento teórico e o texto literário. Se vocês não entenderem essa relação, me explica por que vocês não entenderam, o que há de conflitante. Tá? Não deixem de escrever. Não é só por uma questão da nota, mas é porque as aulas ficam muito mais, fazem muito mais sentido se eu estiver dando aula para vocês, de fato, né, do que eu só tirando aqui as coisas do meu chapéu. Tá bom? Então, até.